Boa noite a todos. E dizer que é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, podendo falar sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, falar sobre Jesus, sobre tantas coisas que todos nós necessitamos. E eu gosto sempre de me lembrar, quando eu vou fazer uma palestra, de que talvez o ouvido mais necessitado de que ouvir e vai ouvir o que eu vou falar é o meu, porque é o mais próximo da minha boca. Mas eu sempre me lembro do que o Chico um dia, ele conversando com um palestrante, o palestrante era um amigo dele e disse: Chico, eu estou pensando em parar de fazer palestras porque eu ainda não consigo fazer tudo aquilo que eu falo na palestra, então eu não me sinto bem. E ele falou: filho, mas você está se esforçando? Ele falou: eu estou me esforçando. Então continua, porque se todos os palestrantes pensarem como você, nós não vamos ter palestrante no mundo. E aí nós levamos isso conosco, que nós precisamos nos esforçar. Cada palestra que a gente aceita, a gente é obrigado a estudar um pouco mais e por consequência a gente se esforça para fazer aquilo que nós estudamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que às vezes a gente ouve, Tantos de nós às vezes falamos ou ouvimos falar: entrega-te a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que eu me entrego a Deus? O que é entregar-se a Deus? Inclusive, a mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, em 2010, ela lançou um livro com esse título: Entrega-te a Deus. Um livro, por sinal, maravilhoso, muito interessante para a gente refletir. O que significa entregar-se a Deus? Muitos de nós imaginamos assim, A gente vê muito aquela imagem, se entregar a Deus: olha, Senhor, eu me entrego a Ti. Mas muitas vezes esse entregar é algo passivo. Ou seja, seja feita a sua vontade, mas no sentido de que assim, eu não vou fazer esforço, eu não vou fazer nada, eu estou me entregando, o Senhor faz tudo por mim. E muitas vezes, nós inclusive chegamos no passado a dar valores financeiros, pecuniários à igreja ou a templos religiosos que nós frequentávamos, e nós fazíamos muitas vezes trocas com Deus. Senhor, vou dar um exemplo, com todo o respeito que nós temos a quem pensa assim, mas que não deixa de ser uma troca. Senhor, eu faço uma promessa que eu vou deixar de comer chocolate e o Senhor me ajuda em tal coisa. Eu faço uma promessa que eu vou dar tantas voltas ao redor da igreja XYZ e eu vou receber tal coisa. E aí eu começo a fazer trocas com Deus. E geralmente são trocas que eu vou fazer esforços, mas muitas vezes não são esforços morais, são esforços muitas vezes físicos, mas não esforços morais, que nos auxiliam realmente na nossa transformação moral. E nós queríamos trazer aqui qual o significado para nós refletirmos, uma reflexão do que significa realmente entregar-se a Deus. Que a verdadeira entrega a Deus é seguir as suas leis. E uma das questões de O Livro dos Espíritos, ele responde, os espíritos superiores respondem a Allan Kardec, que a lei de Deus, ela é imutável e eterna como o próprio Deus. E Deus criou as suas leis em todo o universo e elas são imutáveis, elas não mudam. E elas são válidas para todos os seres, tanto os inferiores quanto os superiores. Então, seguir a lei de Deus não é algo muitas vezes tão simples e tão fácil. E tanto isso é interessante para a gente refletir, que desde o período de Jesus até agora, quase 2000 anos, nós deturpamos os exemplos, os evangelhos, muitas vezes de Jesus, para fazermos aquilo que nós achávamos que era o melhor para nós. Vamos dar alguns exemplos. Até o metade do século IV,
enquanto o cristianismo ele era autônomo e independente, quando eu falo autônomo e independente, é porque os primeiros cristãos eles sofreram muito. Eles fizeram muitas renúncias, sacrifícios, foram ao martírio, muitos foram crucificados, outros queimados vivos, mas não dispensaram a sua fé. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, nós começamos as primeiras deturpações, porque aí há uma imiscuidade, se imiscui o poder religioso com o poder político. E aí nós percebemos as primeiras brigas entre cardeais, entre o poder. E ali começam mudanças. Tanto é que alguns séculos depois nós temos a Guerra Santa. As Guerras Santas foram guerras onde nós lutávamos pelo sepulcro de Jesus, por algo material no qual nem existia mais o corpo físico dele. Mas nós brigávamos, mas na verdade nós queríamos colocar como uma justificativa plausível nós invadirmos outros povos, pegar as suas riquezas em nome de Jesus. Depois, passado mais alguns séculos, nós tivemos as Inquisições, no qual nós impusemos que caso a pessoa não aceitasse o que a igreja impunha, ela poderia sofrer martírios, poderia passar por sofrimentos, por dores, em que aqueles homens que representavam a igreja tinham o poder, em nome de Deus, de fazer aquilo que eles achavam que era o melhor. E assim muitas fortunas foram roubadas, muitas pessoas às quais eram inimigos deles, eles fizeram armadilhas, e assim muitas pessoas não foram poupadas. Por que nós estamos trazendo essas reflexões? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos fazer da mesma forma. E os exemplos de Jesus nunca impôs as suas ideias a ninguém, nem mesmo aos seus próprios discípulos. Tanto é que ele permitiu, sabendo que um deles o trairia, ele permitiu a traição, permitiu a sua crucificação, mesmo ele sendo o espírito mais poderoso da terra, porque se ele quisesse, ele poderia fulminar a todos, mas ele não quis, mostrando para nós que o poder espiritual é muito maior do que o poder material, que a verdadeira coragem está em fazer aquilo que é o correto, que é o certo, que é o justo, que é o honesto, do que eu fazer aquilo que o meu interesse pessoal me pede. E agora vamos continuar. Então, se é seguir a sua lei, o que se deve entender por lei natural, que é a lei divina? Está lá, questão 614 do Livro dos Espíritos. E os espíritos superiores, eles respondem que a lei natural é a lei de Deus, que nós só nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos dela. Se nós nos afastamos das leis divinas, nós nos tornamos infelizes. Quando nós respeitamos essas leis, nós nos aproximamos de Deus. E aí na questão 621, ele pergunta: mas onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência. Então, na consciência de cada um de nós está escrita a lei de Deus. Mas cada um de nós consegue ler de acordo com o nosso senso moral. Por exemplo, um selvagem, de milhares de anos atrás, claro, a sua consciência é diferente da nossa consciência com os conhecimentos que nós já adquirimos ao longo desses milhares de anos. Porque o nosso senso moral se modificou, o nosso intelecto se modificou. Mas nós temos a nossa consciência que sempre nos alerta. E se nós ouvíssemos a nossa consciência, muitas vezes, quando ela dissesse basta e nós parássemos, quantas dores nós teríamos evitado.
continuando. Se seguir a lei divina é sinônimo de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sigamos a sua lei. E agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas antes da gente refletir sobre a vontade de Deus, eu queria fazer um raciocínio que eu sempre gosto de trazer isso para nós. Porque se nós entendermos esse raciocínio agora que será trazido, muitas dores poderão ser poupadas de nós, muitos sofrimentos. Então vamos lá. Deus é o Criador de todo o universo, é o Criador de todos nós somos as suas criaturas, Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é todo-poderoso, ou seja, não há nada mais poderoso que Deus. Deus, nós já dissemos, Ele é imutável. Nunca a sua lei ou Ele mudou, porque se Ele mudasse, não haveria harmonia no universo. As nossas leis humanas mudam, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa moral, ela vai mudando ao longo do tempo. Basta a gente olhar séculos atrás e olharmos as leis hoje. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que cada um de nós pensa em todo o universo, todas as suas criaturas. Como? Nós não sabemos, mas Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que se passa dentro de cada um de nós. Os nossos mais ínfimos pensamentos Ele sabe e Ele conhece. Deus é soberanamente justo e é soberanamente bom. Ele ama infinitamente em igualdade todos nós em todo o universo. Não só nós que estamos no planeta Terra, encarnados e desencarnados, mas todos os seus filhos, que são nossos irmãos em todos os planetas, em todo o universo. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. E continuando, nós podemos e temos a certeza de que Deus é único. Não existe dois deuses, senão também não haveria harmonia em todo o universo. E todas as virtudes que nós conhecemos, Deus é infinitamente perfeito em todas as virtudes, de forma que nós nem mesmo sabemos mensurar. Quando nós trazemos isso para uma reflexão, a gente agora vai pensar o seguinte: há alguma coisa em todo o universo que ocorre, já que Ele é todo poderoso, sabe tudo o que acontece, ocorre alguma coisa em todo o universo sem que Ele permita? E aqui eu vou começar a separar a permissão de Deus e a vontade de Deus. Ou seja, ocorre alguma coisa que Deus não permita, se Ele é todo poderoso? Tudo que ocorre conosco, em todo o universo, com as suas criaturas, com as suas criações, tudo que ocorre só ocorre com a sua permissão. Mas se Ele é soberanamente justo e Ele é soberanamente bom, tudo que ocorre em todo o universo só ocorre aquilo que é para a sua justiça e para a sua bondade para conosco. Então, tudo que Ele permite que ocorra em todo o universo, por consequência com cada um de nós, é sempre o melhor para nós. Mesmo aquilo que possa nos machucar muito, tanto causando dores físicas ou dores morais para nós, se Ele permite. E tudo que nos ocorre pode ter sempre a causa, isso tudo depende de nós. Mas Dejair, peraí, se eu estou viajando, eu dou sempre esse exemplo que fica simples para a gente entender. Se eu estou viajando num carro, andando na velocidade correta, na velocidade limite, estou andando no lugar correto, respeitando todas as leis de trânsito, vem uma pessoa, por exemplo, se embebedou, bebeu álcool, ingeriu álcool, e ela perdeu o controle e bateu em mim. Você está falando que Deus permitiu e que isso é o melhor para mim? Eu não estou dizendo, eu tenho certeza absoluta disso. Por quê? Se Deus permite que isso ocorra, e se Ele é justo, mas
Jair, morreu uma pessoa jovem, uma pessoa que não fez mal para ninguém. Como que Deus, aonde está a justiça de Deus? Se nós formos analisar as nossas vidas, o nosso corpo físico pode ser de um bebê, pode ser de um jovem, de já um homem ou mulher senil, mas nós somos espíritos que vivemos muitas outras existências no corpo físico. Mas Jair, mas por que eu esqueço então o passado? Porque se nós nos lembrássemos de tudo que nós já fizemos, nós não conseguiríamos viver de uma forma normal. Porque muitas vezes o nosso filho pode ser alguém que nós traímos. Uma filha pode ser alguém que a gente abandonou em outra reencarnação e às vezes nós levamos para um meretrício. Às vezes uma esposa pode ser alguém que a gente causou muito mal, alguém que a gente assassinou, alguém que a gente cometeu erros atrozes. E às vezes essas pessoas da nossa família são pessoas que nós já convivemos. E geralmente quando a gente olha o mundo e vê as barbáries que eram feitas, éramos nós, e reencarnados em outros corpos físicos, com outros saberes e com uma moral ainda bem menor que a que temos hoje, fomos nós que causamos. Por consequência, tudo que nos ocorre é para o nosso bem. Porque a gente olha essa vida como se ela fosse essa existência física, como se fosse a coisa mais importante. E feliz é somente aquele que Deus permite riquezas materiais, que não passa por dores, que não passa por nada. Mas se o espírito mais perfeito, o único espírito puro que veio ao nosso planeta, que não tinha dívida nenhuma, não precisava passar por dor nenhuma, podia nascer em qualquer família, tudo perfeito, por que ele escolheu nascer numa família simples, passar por tudo que ele passou nos últimos 3 anos de vida, viver a sua vida toda praticamente trabalhando como um carpinteiro, de uma forma muito discreta, sem destaque, sem aparecer para as outras pessoas? Por quê? O que ele queria mostrar para nós? Por que ele se permitiu passar por tantas dores? Para mostrar para a gente que se ele era um broto verde e passou por tudo isso, por que nós temos tantas dívidas, tantas dificuldades que nós já causamos para outras pessoas, por que hoje nós achamos que uma vida maravilhosa é uma vida sem dores, com tudo, materialmente tudo perfeito? Se ele e tantos outros seres que nós admiramos, por exemplo, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas que fizeram bem para a humanidade, eram pessoas que tinham dores, que passaram por dificuldades, por problemas. E se a gente for analisar, o brilhante mais lindo, ele teve que enfrentar o buril. O diamante mais lindo que a gente possa ver, ele teve que passar pelo burilamento, pelo buril. Se a gente olhar, às vezes, aí metais maravilhosos, lindos, eles tiveram que ser forjados, passar pelo fogo várias vezes. E aí a gente precisa entender que a natureza, nós ainda espíritos que ainda somos muito imperfeitos, que ainda temos muito que aprender e que causamos tantos males para outras pessoas, a forma que nós temos de nos burilar ainda é pela dor. E é uma das ferramentas que Deus nos auxilia, muitas vezes é pela dor. Mas eu gostaria de que nós não precisamos de passar pela dor, na verdade. Se nós escolhêssemos pelo nosso livre-arbítrio fazer aquilo que é certo, que é correto, que é justo, que é honesto. Mas muitas vezes é difícil para a gente, porque a nossa vontade ainda de fazer coisas que não são boas, ou que nós acreditamos na verdade que são boas, mas Jesus já nos mostrou que não são, ainda é grande. E nós vamos fazer algumas reflexões a respeito.
tudo na vida passa, tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes, as dificuldades, as dores, tudo passa. Mas Dejair, o fulano morreu com dores, mas podem ter certeza que vai passar, porque na existência física talvez, às vezes foi o que ele pediu antes de reencarnar, para que ele passasse por essas dores. Ou às vezes nós mesmos criamos essas dores, e é importante a gente ter paciência. Quando a gente entende que nada é por acaso, que às vezes se eu estou passando por essas dores, se a gente fosse olhar o nosso passado, a gente veria que nós causamos dores muito, 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 muito maiores do que as que nós estamos passando agora. Mas com certeza, isso é algo que nós não podemos ter dúvida, porque a misericórdia de Deus é muito grande. E um exemplo que eu me lembro é quando Camilo, no livro Memórias de um Suicida, ele se suicidou porque ele ficou cego no final da vida. Eu vou só dar o resumo do resumo. Depois que ele passa pelo Vale do Suicida, sofre muito, é auxiliado no hospital de Maria, e ele começa a participar de uma escola. E nessa escola ele começa a entender por que ele passou por aquelas questões nas quais ele achou tão difícil que levou ele ao suicídio. Em uma das reencarnações, 3 encarnações antes dessa, quando ele olha o que ele fez com algumas pessoas, ele pede, na hora que um dos professores começa a fazer com que ele se lembre do seu passado, ele pede, pelo amor de Deus, que pare de fazer com que ele se lembre do passado, porque aquilo estava machucando ele profundamente. E ele percebe que o que ele passou não era nem um vigésimo, um centésimo do que ele fez outras pessoas passarem. E mesmo assim ele não aceitou, ele se revoltou e se suicidou. E ele ficou envergonhado com ele mesmo. E quando eu me lembro disso, às vezes, essas histórias nos auxiliam, porque quando as nossas dores a gente se acha vítima, com autocompaixão, coitado de mim, meu Deus, eu estou passando. E a gente se lembra que com certeza a gente causou dores muito maiores em outras pessoas, e que aquilo é bem menor do que a gente fez outros passarem, aquilo nos ajuda, nos acalma. A gente, oh meu Deus, muito obrigado. A gente começa a ser grato ao invés de se sentir vítima. A vontade de Deus na perturbação é a serenidade. Não existe nenhum tipo de perturbação, de desequilíbrio, de dificuldades que nós possamos estar passando que mereça o nosso desequilíbrio, que mereça o nosso desespero. Porque desespero significa perda de esperança. Eu entro num tal desalinho que eu não consigo pensar, eu não consigo falar coisa com coisa, eu perco a minha fé, eu perco tudo quando eu perco a esperança. Mas quando eu estou sereno, eu consigo raciocinar. Eu consigo pensar, eu consigo mudar a minha emoção quando eu me esforço pela serenidade. Por mais difícil que seja o problema, eu tiver a certeza que naquele momento eu posso pedir ao meu anjo da guarda, eu posso pedir a Deus, a Jesus, me ajude, eu estou precisando da sua ajuda, meu Pai, meu Criador, me ajuda, eu preciso do Senhor. E se realmente eu tiver com vontade, eu consigo ouvir, eu consigo me sintonizar com os bons espíritos, que são os mensageiros de Jesus. E eu consigo me serenar, mesmo com os maiores problemas. Diante da maldade, é o bem que auxilia sempre. Jesus, não houve nenhum tipo de maldade que Ele permitiu que as pessoas fizessem com Ele, para nos dar o exemplo. Ele, sempre que alguém cometeu erros, foram maus, pessoas foram más com Ele,
ele sempre fez o bem, ele retribuiu com o bem. Mesmo nos momentos da crucificação, momentos antes, quando ele estava preso, que ele foi esbofeteado, foi machucado, o foco dele era o bem em relação às outras pessoas. Esse era o foco dele, sempre fazer o bem. Mesmo aquelas pessoas que eram ingratas com ele, ele sempre fez o bem. Sempre, quando alguém cometeu o mal, ele fazia o bem. E às vezes a gente pode pensar assim, mas aí é covardia. Se alguém faz o mal comigo e eu faço o bem, não. Pelo contrário, é necessário muito mais coragem a gente fazer o bem quando alguém faz o mal conosco, porque eu retribuir o mal com o mal já está na nossa natureza animal, né? Que a gente veio de milênios. Sempre a gente foi assim, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio para nos mostrar que isso não é o melhor. O melhor é a gente retribuir o mal com o bem. Porque quando eu faço isso, não é fácil. Primeiro, eu posso ter que enfrentar opiniões alheias diferentes. Mas se eu for sincero na minha fé com Deus, eu sei que quando eu retornar à pátria espiritual, é eu que vou ter que lidar com a minha própria consciência. É eu que vou enfrentar o juízo da lei de Deus e não as outras pessoas que estão me criticando ou falando que eu sou isso ou que eu sou aquilo. E quem eu respeito mais? É a Deus, a Jesus ou são os homens e as mulheres? Perante as sombras é a luz. Então, independente onde eu estiver, porque muitas vezes eu posso estar num lugar de muita sombra. Eu posso chegar num lugar, por exemplo, onde as pessoas estão falando mal de outras pessoas, ou as outras pessoas estão num ambiente muito ruim. Por exemplo, eu posso chegar num lugar que só tem pessoas que estão se alcoolizando ali há horas e horas, e por algum motivo eu tenho que estar ali. E eu entro nessa sombra ou eu posso levar a luz? Independente. Porque se eu posso sair daquele local, às vezes eu me isolar daquele local já é uma forma de eu de alguma forma levar a luz. Mas se eu tenho que estar ali, naquela sombra, que eu me torne a luz. Eu não preciso criticar, eu não preciso acusar. O que eu posso fazer é, quando eu quiser acusar, eu ampare as pessoas. Quando eu quiser criticar, eu auxilie. Por exemplo, na nossa própria família. Às vezes, hoje em dia, né, eu às vezes participo do DESAN, que é o Departamento de Alcoólicos de Maringá, e lá a gente comenta. Não existe, pelo menos eu ainda não vi, não conheci, nenhuma família que não tenha ou alguém que bebe bebida alcoólica, ou alguém que fume, ou alguém que usa maconha, ou alguém que usa algum outro tipo de droga. Se você olhar avós, netos, primos, sobrinhos, filhos, tios, sempre tem alguém que usa algum tipo ou de droga lícita ou ilícita. E às vezes, ao invés de eu acusar essas pessoas, xingar, brigar, o melhor é a gente amparar e auxiliar. Por quê? Para que essas pessoas, mas Dejair, fulano é um vagabundo, está bebendo. Não. São pessoas enfermas. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela se irrita, ela fica brava comigo, por exemplo, isso é uma enfermidade moral. Ela também tem uma enfermidade moral que causa essa enfermidade física nela. Inclusive, a própria ciência já está provando que essa drogadição, a pessoa que é drogadita, ela é enferma e ela necessita de auxílio, de apoio para sair. E aí que ela necessita de mais amor dos seus familiares para que ela saia. Mas o amor não precisa ser... Quando a gente fala amor, muita gente acha assim, que é fazer tudo que a pessoa quer. Não, o amor muitas vezes é necessário ter energia, mas com amor. E essa dosagem é que não é fácil.
Não significa ser complacente, ser conivente com o erro, mas significa que eu dê amor e carinho para que a pessoa sempre ela queira estar em casa. Porque geralmente a pessoa que ela se droga, ela tem dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. Porque se ela prefere estar num local no qual ela se droga, é porque outros locais para ela não são melhores, por vários motivos. Então a gente precisa fazer essa reflexão, não é o tema, né? Então eu não vou me adentrar tanto, mas só trazer essa reflexão para nós. No trabalho é o devotamento ao dever. E quando a gente fala isso, esse trabalho, no Espiritismo, trabalho é toda ocupação útil. Então trabalho é toda ocupação útil na minha casa, na rua, aonde profissionalmente eu ganho o meu pão. Aqui. O que significa isso? Mesmo que outras pessoas não cumpram seus deveres, porque a maioria de nós, a dificuldade que a gente tem é assim: eu não vou fazer tal coisa, porque os outros não estão fazendo, por que eu vou fazer? Eu não vou fazer. E aí a gente se torna igual ou pior a essas outras pessoas. E essa é a dificuldade que nós temos de entender. Por quê? Quando eu falo assim, eu não vou fazer porque o fulano não está, o fulano não tem nem o conhecimento às vezes que eu tenho. Eu já estou aqui na doutrina espírita, estou estudando, estou conhecendo Jesus, às vezes outras pessoas que não querem cumprir o seu dever, nem conhecem. Então a minha responsabilidade é maior, porque eu tenho mais conhecimento que a outra pessoa. E às vezes eu não quero cumprir o dever, e eu me torno igual ou pior do que ela. Então assim, um irmão às vezes não quer ajudar em casa porque o outro irmão ou os outros irmãos não querem ajudar. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano, ele é muito folgado, vai montar em cima de mim. Esse orgulho que a gente tem é a maior dificuldade. Porque Jesus também nos ensinou, ele servia a todos, sem exceção. E é difícil a gente entender, né? Que mesmo que o outro não me sirva, mas que eu sirva ele ou ela. Porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, para a gente aprender a ser caridoso. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. E a caridade, o que é caridade? É a benevolência para com todos, sem exceção, e a benevolência material e moral. Ser indulgente, ou seja, ser compreensivo com as imperfeições dos outros. Então, se o outro tem essa imperfeição, não gosta de trabalhar, não gosta de produzir, não gosta de fazer a sua parte, ok, é um problema dele, ele já está sofrendo e vai sofrer muito, mas de Jair ele é preguiçoso, não faz e folga em cima dos outros. A gente acha que ele não sofre, mas ele já está começando, e o sofrimento dele no futuro vai ser muito, 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 muito maior. Porque às vezes ele vai passar por dificuldades, ou nessa ou em outra reencarnação, que a gente nem imagina. Mas para que nós também vamos passar por essa dificuldade? Por que eu não sirvo? Porque quando a gente chega na vida futura, ou seja, na parte espiritual, a gente vai se sentir com a consciência tranquila. Ninguém vai chegar lá e falar assim, olha, eu estou muito magoado, chateado, porque eu trabalhei, ajudei muita gente, eu servi muitas pessoas que não me serviram. Não, pelo contrário. Né? Nós temos as metáforas, olha, passa para o lado de cá, você ajudou as pessoas, você deu o seu suor, você ajudou, mesmo que tantos que não te ajudaram, o seu mérito é muito maior, porque a gente ajudar alguém, quando alguém nos ajuda, o mérito é menor. Quando eu ajudo alguém que é ingrato e que não me ajuda, o meu mérito é muito maior, o meu crédito com Deus, com a minha consciência é muito maior. Na amargura é esperança. Quando eu estiver passando por aflições, eu ter esperança de que Deus, eu ter a certeza de que eu estou sendo assistido por Deus, de que Ele está me ajudando. Aí eu já não vou me sentir desamparado, mesmo que eu esteja sozinho, e por algum motivo ninguém está comigo no momento de necessidade, mas se eu tiver a certeza de que Deus, de que meu anjo da guarda, ele está do meu lado, me amparando, e às vezes, né, como diz aquela metáfora, né, que eu acho muito bonita, quando uma pessoa, ela fala, Senhor, eu sempre senti o Senhor ao meu lado, né?
Eu sempre nas dificuldades eu olhava e via as minhas pegadas e as suas. Mas agora eu estou passando por tanta dificuldade e eu estou vendo só uma pegada. E aí na história fala: meu filho, é porque naquele momento que você estava com as maiores dificuldades, eu estava te carregando no colo, aquelas pegadas eram as minhas. Né? E às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente se sente vítima, a gente se sente, vamos dizer, com aquela autocompaixão, injustiçado, isso é uma forma de orgulho, é uma forma de egoísmo. E é como se eu criasse uma casca ao meu redor e eu não permito, quando eu estou nessa situação, eu não permito que o meu anjo da guarda, eu não consigo ouvi-lo. Ele às vezes está tentando me ajudar, estão tentando fazer muitas coisas para mim, mas eu não ouço, porque eu crio essa casca, esse orgulho, essa dificuldade. E eles permitem o meu livre-arbítrio. Então, esse ponto é importante a gente sempre ter essa certeza, essa esperança de que eu estou sendo sempre auxiliado por Deus. Mesmo nas maiores dores, nas maiores dificuldades. Porque às vezes, essa é a luz que Ele está me dando. Porque se eu não passasse às vezes por aquela dificuldade, eu cairia em situações muito piores. E isso é importante a gente lembrar. No erro é a corrigenda. Por que nós dizemos no erro é a corrigenda? Porque muitas vezes, quando nós cometemos um erro, ao invés de nós, naquele momento, nos aproximarmos ainda de Deus, né? A gente fazer uma prece, conversar com Deus, para que Ele nos ajude, para que a gente possa corrigir aquele erro, geralmente é o momento que a gente mais se afasta, porque a gente fica com vergonha de Deus, a gente fica com vergonha de fazer uma prece, mas eu que cometi esse erro tão grave, meu Deus, e aí a gente não quer fazer prece, a gente não quer vir no centro espírita, a gente não quer. E esse é o momento que eu mais necessito, de estar em sintonia com Deus e pedir a Ele força, coragem para eu reparar o meu erro. E se não der para reparar esse erro nessa reencarnação, eu reparo em outro. No sentido, por exemplo, às vezes eu cometi um erro grave com alguém que eu amo. Às vezes eu briguei com meu pai ou com a minha mãe, estou anos sem conversar com aquela pessoa que eu amei, que sempre fizeram coisas boas, mas por um equívoco meu. E às vezes aquela pessoa desencarna. Às vezes um irmão que eu não converso há muito tempo. E de repente eu me arrependo. E quando eu me arrependo, aquela pessoa morre. Eu terei chances, eu vou poder fazer preces por ela, mas eu terei chances de estar com ela e reparar esse erro. Que às vezes eu falei coisas que eu me arrependi, e eu vou poder reparar esse erro, mas eu vou ter que ter, volto para a primeira parte lá, paciência. Continuando, na queda é o reerguimento. Então quando nós cairmos, que nós nos reergamos. Cair de novo, erguer de novo. Que a gente se reerga quantas vezes forem necessárias, independente do número de quedas. E quando a gente achar que está difícil, a gente lembra de Simão Pedro. Quantas quedas Simão Pedro teve? E ele mesmo assim continuou com aquela fé em Jesus, Jesus ajudando ele, e ele se tornou a pedra, né? Aquela pedra, o líder dos apóstolos ao longo dos anos. Mas quantas vezes ele cometeu erros? Quantas vezes ele caiu, mas reergueu e foi? Ao contrário do nosso irmão Judas, que cometeu um erro grave, mas cometeu um erro muito mais grave ainda, de se suicidar. Na luta é o valor moral, ou seja, todas as vezes que nós estivermos em luta, que a gente nunca desista de sermos morais, de sermos aquela integridade, aquilo que nós achamos que é correto. Por quê? Porque muitas vezes, na nossa luta, a gente vai ver muitas pessoas que não terão integridade. E às vezes, momentaneamente, essas pessoas parecerão mais felizes do que todos nós. Mas é importante que nós, que somos cristãos,
né, que temos a doutrina espírita como essa força, né, essa fundação na nossa vida, que a gente seja firme na moral que a doutrina espírita, né, por meio de Jesus, nos ensina. Na tentação é a resistência, porque como espíritos imperfeitos que nós somos muito frágeis. E Jesus dizia isso, que nós somos muito mais frágeis do que perversos. E o que a maioria de nós mais precisa é de uma boa educação moral, de bons exemplos. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado dos ambientes que a gente frequenta. Porque esse ponto, assim, ó, as tentações, elas são maiores dependendo dos ambientes que eu frequento. Então, por exemplo, se ao invés de nós estarmos aqui, nós estivéssemos num bar, aonde a tentação ia ser maior, para a gente cometer os erros que cada um de nós sabe que são as fraquezas que a gente traz. É muito mais fácil lá. Eu estar na rua, fazendo outras coisas, de maneira ociosa, jogando conversa fora durante horas com outras pessoas, ao invés, nós decidimos estar aqui. Então a tentação aqui, ela é muito menor. E aqui a gente se fortalece para termos mais resistência às tentações, que aí tem muitas delas que não dá para a gente sair do ambiente, porque às vezes é no local de trabalho, às vezes é na rua, às vezes é na própria família, né? Às vezes a gente sabe que alguma coisa não é correta, mas às vezes alguém da nossa família que convive conosco, que às vezes até nós amamos, comete alguns erros. Né? E às vezes são fraquezas que a gente também traz. Junto à discórdia é a harmonia. Aqui é um ponto interessante para a gente refletir. Nós não pensamos de maneira igual, semelhante, né? Nós pensamos, nós temos ideias diferentes, né? Temos objetivos às vezes diferentes uns dos outros, mas nós ainda temos uma dificuldade, a maioria de nós, que a gente quer, quando nós, isso principalmente eu vou trazer aqui para uma reflexão assim, ó. Quando nós não temos a certeza ainda de alguma coisa, que aquilo ainda é o melhor para nós, nós temos uma necessidade, como eu ainda não me convenci 100%, às vezes eu tenho uma necessidade de convencer o outro daquilo que eu ainda não me convenci 100%. Então, todas as vezes que eu quiser muito que o outro pense como eu, reflita-se qual é a minha dificuldade. Porque basta a gente pensar assim, Jesus, ele tinha já as suas certezas, todo o conhecimento. Ele não tinha uma necessidade de que os outros pensassem como ele. A necessidade que ele tinha era de passar aquilo que ele já sabia. Mas ele simplesmente passava, né? Respeitava as opiniões alheias e ajudava quem queria ser ajudado. Quem não queria, ele respeitava. Mas muitas vezes nós, por exemplo, pais, mães, irmãos, etc., não estou dizendo aqui em relação a crianças pequenas ou jovenzinhos que ainda dependem 100% da mãe, do pai, mas já com pessoas mais velhas, às vezes com o nosso cônjuge, com o nosso pai, mãe, irmãos, né? Amigos. Às vezes a gente tem uma necessidade que a pessoa pense como eu penso. E a gente reflita, por que isso? E às vezes a gente tem discórdias que levam a grandes desarmonias, às vezes brigas, afastamentos. Então a gente respeitar a maneira do outro pensar, a gente respeitar a forma que o outro está, porque na verdade ele não é ainda assim, porque todos nós estamos em processo de transformação, que talvez a gente fique uma reencarnação inteira, muito parecido como a gente está hoje, mas a gente está em processo de mudança, com certeza numa outra reencarnação a gente vai estar melhor. Em muitas questões, mesmo aqueles que cometeram grandes erros agora. Porque mesmo quando eu cometo erros, eu aprendo com eles, pela dor. E às vezes, mesmo que eu me revolte contra aquela dor, Deus vai dar uma dor um pouco maior, até o momento que eu não aguentar mais, e aí eu, como dizia meu pai, eu dou uma arriada, aí eu arrio, aí eu falo, é verdade, eu preciso mudar isso. Né? Para a gente refletir. À frente do ódio é o amor, porque o ódio,
Aqui, quem já odiou alguém ou se magoou profundamente com alguém sabe o que eu vou falar agora. O problema maior do ódio é que é assim, é como se você tivesse um veneno e você tomasse o veneno com raiva da outra pessoa. Quem já passou por situação assim sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque quem odeia alguém ou está muito magoado com a pessoa, primeiro, a pessoa não sai de perto dela, porque a pessoa está na mente dela o tempo inteiro. Então ela não consegue se afastar, então ela está sempre mal. Segundo, que ela envia fluidos para cada uma das trilhões de células do seu corpo físico. Cada vez que ela pensa negativamente, mal daquela pessoa, ela está enviando fluidos para ela mesma. E que vão se transformar em doenças, em enfermidades, como câncer, em outros tipos de enfermidades no corpo físico dela. Por isso que a gente diz que às vezes o ódio é isso. É eu odeio alguém, estou com raiva, desejo o mal dela, mas é eu que estou tomando esse veneno um pouquinho todo dia. É uma questão para a gente refletir, né? Por isso que todas as vezes que nós nos sentirmos assim, que a gente se esforce. E quando aqui é o amor, não é que eu vou amar, por exemplo, aquela pessoa da mesma forma que eu amo meu filho, meu cônjuge, as pessoas que eu... Não, é no sentido de amar, porque nós não temos palavras, muitas palavras, para diferir conceitos diferentes. Mas o amor aqui é assim, ó, é que eu não desejo o mal daquela pessoa, que eu não fique feliz quando algo ruim acontecer com ela, que eu não fique triste quando algo de bom aconteça com ela, que se algum dia eu puder ser útil a essa pessoa, mesmo tendo dificuldades de relacionamento, que eu seja útil a ela, mas sem querer humilhá-la ou ofendê-la, né, fazendo bem a ela. Porque isso vai fazer bem para mim, em primeiro lugar. Isso vai fazer bem para mim, em primeiro lugar, sempre. Essa é a vontade de Deus. E no ruído da maledicência é o silêncio. Porque, como eu disse naquele momento aqui, é muito difícil a gente chegar numa rodinha está todo mundo falando mal de alguém ou de uma situação, que seja de um governo, que seja de uma pessoa, que seja de qualquer envolvendo pessoas. E principalmente se eu tenho uma dificuldade com essa pessoa que está sendo criticada, está sendo acusada ali, geralmente é difícil a gente ficar quieto. Que a nossa vontade é chegar e colocar mais fogo naquela fogueira. Colocar mais álcool, colocar mais fogo ali. E aí é ruim, por quê? Porque imagina fluidicamente as pessoas estão conversando ali, enviando fluidos um para o outro. Porque assim, quando eu falo mal de alguém, por exemplo, se eu falo mal de alguém para algum de vocês, eu estou enviando fluidos negativos para vocês, que se vocês não tiverem com pensamentos bons, às vezes fazendo uma prece internamente, ouvindo com respeito, ou se eu tiver, eu vou ficando com raiva também, igual a pessoa está. Vocês já perceberam que às vezes a pessoa ela está tranquila, está calma, de repente ela começa a contar uma coisa para a gente, ou mesmo a gente começa a lembrar da situação, tudo, a gente vai ficando irritado, vai ficando nervoso, de repente a gente já está falando com uma voz totalmente diferente, a gente mudou o ambiente. Porque eu mudo não só a minha psicosfera, os fluidos ao meu redor, mas eu também influencio as outras pessoas. E se as outras pessoas se permitirem entrar nos mesmos fluidos que eu estou emitindo, vira muito, aquele ambiente fica um ambiente carregado. Qualquer pessoa que chega ali bem, ela já sente, a hora que ela chega, ela já sente ali uma dificuldade de estar ali. Mas por que nós não sentimos? Porque a gente começa a se habituar com esse tipo de ambiente. E isso a gente precisa tomar cuidado, porque aí a gente não começa nem perceber os erros que a gente está cometendo ali, quando a gente se habitua a esse tipo de ambiente. Na ofensa é o perdão completo, porque Jesus, né, sempre Jesus é o nosso exemplo maior. Eu fico imaginando ele passar por tudo que ele passou. Imagina, fazendo todo o bem para todas as pessoas, sem exceção. Ele acordava sendo útil às pessoas, dormia sendo útil às pessoas. Sempre esse era o foco, o objetivo maior da vida dele. Mesmo assim, ele foi traído por uma pessoa que ele confiava, amava, ajudava.
Aqueles homens que se diziam justos, né, os sacerdotes da época, inventam uma história para colocá-lo como réu, e ele então é julgado por um crime que ele nunca cometeu. As pessoas machucam ele fisicamente, xingam, cospem, fazem muitas coisas. Depois ele é crucificado, e ainda os últimos segundos de vida dele, ele olha, né, e pensa: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa, por exemplo, se juntasse para nós, só para a gente ter uma ideia, se nós tivéssemos várias crianças de 3, 4, 5 anos de idade querendo me machucar, me bater, brigar comigo e etc. São crianças pequenininhas, que elas não... Eu olho para elas, elas batem na minha perna, me machucam, fazem um monte de coisa. Eu não fico com raiva. Um é meu filho, o outro é meu neto, o outro é... né, pode ser várias crianças ali, os amiguinhos, várias crianças de 3, 4 anos. Eu não fico com raiva. Porque Jesus olhava para nós da mesma forma. Espíritos ainda muito imperfeitos. E para ele, no seu grau, né, na sua envergadura moral, ele sabia o que esperava ele após a morte do corpo físico, porque ele não olha a morte do corpo físico como nós ainda olhamos, com medo. Ele olha a morte do corpo físico como uma passagem normal, como eu passo de um dia para o outro, para ele é uma passagem. Tanto é que ele disse: olha, eu voltarei. E ele vem então e demonstra para nós que o espírito, ele vive após a morte do corpo físico. E que o espírito vive e que ele é feliz ou infeliz dependendo do que ele faz aqui na Terra. Então ele mostra para nós a importância do perdão, para que eu fique bem comigo mesmo. Então assim, ele não voltou ao mundo espiritual com raiva de ninguém. Porque imagina se ele voltasse com raiva de alguém, com uma mágoa que fosse menorzinha, ele já se ligava à pessoa que ele tivesse magoado. Porque nós sabemos, eu acabei de comentar, quando eu fico magoado com alguém, eu me ligo com ela. Então olha a perfeição de Jesus, o seu exemplo para nós. Eu sei que é difícil nós seguirmos o seu exemplo na íntegra, mas nós devemos fazer os esforços. E aí, continuando, na vida comum é a bondade para com todos. Ou seja, sempre eu lembrar o que eu gostaria que me fosse feito nesse momento. Quando eu estiver em dúvida, o que eu gostaria que alguém fizesse comigo? E sempre que eu chegar em um lugar, como eu posso ser útil às pessoas que aqui estão? Como que eu posso ser bondoso com as pessoas? O que eu gostaria de receber das pessoas se eu estivesse no lugar delas? Quando eu faço esses esforços que a gente acabou de comentar, eu estou entrando na vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus em relação a mim. E aí, para eu cumprir essa vontade de Deus, eu preciso trabalhar a minha vontade, a nossa vontade. E a nossa vontade é a maior potência da alma. Diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a vontade é a maior potência da alma. Dentre todas as potências, o pensamento, a consciência, os sentimentos, o amor, né? Livre-arbítrio, a maior de todas as potências da alma é a vontade. E Joana de Ângeles, em um dos seus livros, ela fala que a vontade é como se fosse uma equação. Uma equação que é, primeiro, perseverança, mais paciência, mais autoconfiança. Por quê? A nossa vontade é como se fosse uma equação dessas 3 virtudes somadas. Porque eu preciso perseverar. Porque para eu conseguir adquirir uma virtude, para eu conseguir fazer uma mudança, eu preciso perseverar, porque eu não vou conseguir na primeira vez fazer uma mudança na minha vida. Ninguém muda da noite para o dia, eu preciso
perseverar. Eu caí, eu preciso levantar. Caí de novo, vou levantar de novo, vou perseverar. Eu vou persistir. E é necessário eu ter paciência comigo mesmo. Porque se eu não tiver paciência, depois da hora que der lá umas 50, 70 vezes que eu tentei e não consegui, eu vou parar, vou largar disso porque eu não consigo mesmo. Eu preciso ter paciência. E também preciso ter autoconfiança. Não, eu consigo. Né? Eu consigo. Porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Eu e todos meus irmãos, todos nós aqui somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. Ele nos colocou, todos nós temos uma capacidade que nós não imaginamos o tamanho, mas como tudo na vida precisa ser exercitado, precisa ser trabalhado. Por isso que uma pessoa que tudo é as mil maravilhas na vida dela, ela não precisa trabalhar muitas virtudes. Por isso a importância de nós, espíritos imperfeitos, trabalharmos as virtudes. Eu só trabalho, só fortaleço aquilo que eu me esforço, que eu exercito todos os dias. Então, por isso, e eu ter essa autoconfiança, eu posso, eu consigo. Mas para isso, tem uma coisa importante. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, né? Poderia sempre o homem, né? Ele pergunta, olha, sempre vencer, dominar as suas más tendências? E olha o que eles respondem. Sim, e frequentemente fazendo poucos esforços. E o que nós precisamos é ter vontade. Quão dentre vós fazem esforços? E o que nos falta é essa vontade. Ou seja, aí alguém pode falar assim, mas Dejair, é tão difícil trabalhar essa vontade. Mas a questão 910, ele fala, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Sim. E ele fala que Deus e os bons espíritos, essa é a missão, é nos ajudar, ou seja, eles estão a um pensamento de distância. Basta eu fazer uma prece. Se eu estou sentindo dificuldade, façamos uma prece. Lembremos de Deus, de Jesus, lembremos dos bons espíritos, né? Os católicos têm os seus santos, outros têm outras, mas independente do nome, né? O mais importante é que aqueles espíritos que eu sei que são bons, né? Eu posso me lembrar deles e pedir auxílio, porque se eu peço auxílio a Deus e a Jesus, vocês acham que Ele não vão me dar? Na minha transformação moral? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. Então, eu fazendo prece. E aí, olha 911. Mas Dejair, será mesmo? Mas às vezes é tão difícil. Eu peço às vezes ajuda, mas não sou ajudado, parece. E olha aqui nos espíritos, o que Allan Kardec pergunta. Mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E ele deixa claro aqui que há muitas pessoas que dizem quero, mas esse querer é somente da boca para fora. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Quando eu realmente tento, converso com Deus ou converso comigo mesmo, eu quero de verdade ou é simplesmente algo que eu estou falando da boca para fora? Porque muitas vezes, quando a gente está num convívio com outras pessoas, a gente começa a falar, não, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, mas muitas vezes por uma influência das outras pessoas, mas não é algo que está no meu coração, que não está na minha mente. Porque quando eu realmente falo, aquilo é importante para mim, eu começo a fazer uma mudança. Por exemplo, tem quantas pessoas, às vezes, que o médico chega e fala assim, olha, eu já vi, tá? Um senhor, uma vez que ele fumava, no mínimo, pessoal, eu conhecia ele, era pai de um amigo meu, ele fumava 6 maços de cigarro por dia. Um dia o médico chegou para ele e falou assim, olha, seu Renato, se o senhor não parar de fumar, o senhor tem 3 meses de vida.
Esse homem, ele sempre andava cheio, a esposa dele contando para nós, ele andava cheio de maço de cigarro. Ele tinha 1 ou 2 maços aqui no bolso, aqui na calça. No carro ele tinha maço de cigarro, tinha maço de cigarro na casa dele. Ele pediu licença para o médico, tirou o que ele tinha no corpo, foi lá e jogou fora, no banheiro. Chegou no carro, entrou, chegou em casa, pegou o que ele tinha no carro, pegou o que ele tinha na casa dele e jogou tudo fora. E a partir daquele dia, esse homem não fumou mais um cigarro. E ele teve mais de 10 anos de vida depois. O médico falou para ele andar de bicicleta, ele nunca tinha andado de bicicleta, só andava de carro, andou de bicicleta, mas mudou a vida dele. Mas por quê? A vontade de viver, de ter saúde, foi muito maior do que a vontade de continuar cometendo os erros que ele tinha. Em compensação, um pai de um outro amigo meu, que eu gostava muito por sinal, ele era alcoólatra e ele não aceitava. E ele teve um problema grave no fígado, teve cirrose hepática. E o médico falou a mesma coisa praticamente para ele, mas ele não conseguiu. Teve menos de 3 meses de vida, porque a gente ia lá visitá-lo, as pessoas iam visitá-lo e ele falava: "Você é meu amigo? Você gosta de mim? Então me arruma uma cervejinha, me arruma alguma coisa. Se você é meu amigo e gosta de mim", ele fazia isso. Ou seja, a vontade dele era menor do que a vontade de continuar nos vícios. A vontade de viver era menor. E aí nós perguntamos para nós: se nós sabemos o que é felicidade real, a vontade nossa de ser feliz verdadeiramente, como Cristo nos ensinou, é maior do que a vontade nossa de continuar em certos vícios que a gente sabe que já nos causa infelicidade agora, mesmo que seja a felicidade que o mundo nos promete, mas a felicidade de agora e a felicidade futura? E aí eu faço essa pergunta para nós: qual é a nossa vontade? Qual vontade é mais forte dentro de nós? Qual é o tamanho do nosso querer? Porque querer é realmente poder. Mas a pergunta é: qual é o tamanho da nossa vontade de nos transformarmos moralmente? Essa é uma vontade importante para a gente se perguntar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine, abençoe os seus lares, os seus familiares, e sempre encorajo a todos, incluindo a mim, que quando a gente chegar em casa, digamos ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao pai, à mãe, ao irmão, o quanto nós os amamos, quanto eles são importantes para nós, porque nós não sabemos até quando nós estaremos com eles. Então aproveitemos enquanto nós estamos juntos, que a gente olhe nos olhos e fale: olha, você é muito importante para mim. Eu te amo, você é importante. Desejo todo bem a você. Se a gente estiver mal com alguém de alguma coisa, peça desculpa. Aproveite esse momento que a gente está tendo, se fortalecendo moralmente, peça desculpas. E permita que outras pessoas também, por mais que nos tenham magoado, que se um dia elas quiserem nos pedir desculpa, que a gente aceite. E se também não quiserem, a gente perdoa do mesmo jeito. Para que a gente seja feliz verdadeiramente. Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.